Então eu vou começar e diz assim: do perdão que o homem dá, desse eu não quero falar. Diz que perdoa e não esquece, isso não é perdoar. Na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus, que dá verdadeiro perdão. Ele morreu naquela cruz, foi num túmulo colocado, mas o túmulo está vazio, foi por Deus ressuscitado. Está à direita do Pai e por nós mostrando amor, Ele ainda hoje intercede, trabalha em nosso favor. Mas no meio de dois ladrões, quando na cruz Jesus estava, olhando para o Senhor, um deles só blasfemava. Se és o Cristo, salva-te a ti. E a nós, ele dizia. Do outro lado, o outro homem, zangado, o repreendia. Estamos nesta situação, atolados em pecados. Por todo o mal que fizemos, merecemos ser castigados. Mas este homem nenhum mal fez. Disse olhando para Jesus, não devia estar aqui, não merece esta cruz. Há quem olhe para Jesus, veja nele o Salvador. Outros não o reconhecem, blasfemam contra o Senhor. Foi o homem que escolheu o Deus Santo rejeitar, viver a vida que quer e de Deus se afastar. Não há ninguém que não peque, merece ser condenado. E a morte é o salário a pagar pelo pecado. O pecado Deus odeia, mas Ele ama o pecador. Não nos dá o que merecemos, mas sua graça e amor. Pois nos enviou seu Filho, que carregou a nossa cruz e nos resgatou das trevas para a sua divina luz. Sofreu a ira de Deus, seu sangue dá redenção. Fé implica crer para ver e receber seu perdão. Deixe o ímpio suas veredas e se venha converter. Aquele que dá salvação, que em seu lugar quis morrer. É mal da humanidade envolver-se em religiões, causa guerras, conflitos e traz muitas divisões. Vinde a mim, diz o Senhor, em mim achareis guarida, pois só eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Perdoarei vossos pecados, deles mais não vou lembrar, porque todos lançarei nas profundezas do mar. Vem e muda o teu rumo, tem comigo comunhão, pois eu estou à distância de uma simples oração. Deus é rico em misericórdia, amor e benignidade, e Ele quer que tu passes com Ele a eternidade. Só no sangue de Jesus dos pecados és lavado. O sangue te justifica, nele estás santificado. Vem e recebe o Senhor. Ressuscitou, vive está. E todo o que nele crê, mesmo morto, viverá. Vem receber teu perdão, ter um encontro com Deus, a fonte de vida eterna a jorrar dos altos céus. Que o Senhor nos abençoe. E peço desculpa da minha falha, estava mesmo distraído. Então, vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso irmão Dário. A mensagem que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Sim, parte da foto. Ali para a frente. Seguir os conselhos do fotógrafo. Muito bom dia. Vamos começar então por ler e vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, que é à frente de Daniel e é a seguir a Obadias e antes de Miqueias. E então, para ler a palavra de Deus, ia pedir a todos para levantarem-se, põem-se de pé. Vamos ler maioritariamente o livro, para depois vermos o contexto, até porque o livro só tem 4 capítulos, e então vão seguindo a leitura. E então, a palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, começa assim, no capítulo 1 e verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, notem, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele disse-lhe: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No capítulo 2 e versículo 9, vamos saltar um pouco. Todo o capítulo 2 é Jonas a orar, a falar com Deus. E no versículo 9, vemos Jonas a concluir a sua oração dizendo: Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que te ires assim? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que é que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira
E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim que te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até à morte. E disse o Senhor: tu tiveste compaixão da aboboreira, na qual tu não trabalhaste, não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual estão mais de 120.000 pessoas ou homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Até aqui a palavra do Senhor. Podem sentar-se. Já agora, obrigado. É um livro curtinho, muito curto, e que traz uma multidão de pensamentos, do início ao fim. Mas eu queria falar-nos de um aspecto de Jonas que eu vejo que nós eu pessoalmente posso dizer que identifico muito com ele em muitas coisas. Não sei se vocês repararam, mas Jonas tinha vários dons, e Jonas tem vários dons, assim como cada um de nós. E ele, além dos dons que ele tinha uma mensagem clara para falar. Ele tinha um propósito, Deus tinha-lhe dado um propósito, uma mensagem: olha, levas esta mensagem àquela cidade e vais ter de pregar isto. Era uma tarefa simples. Uma tarefa simples para ele. Ele tinha as ferramentas, por assim dizer, tinha a capacidade de ir lá, tinha as suas mãos e os seus pés para caminhar até lá. Ele tinha dinheiro, porque se ele pagou a um barco para ir para o caminho inverso, ele também tinha dinheiro para ir até à cidade. Não lhe faltavam os recursos, não lhe faltavam as capacidades, e ele tinha uma mensagem clara, como nós. Mas o que é que nós vemos logo na palavra de Deus? Que levantou-se ele. Notem que no versículo 3 do capítulo 1 é dito que Jonas se levantou. É dito que pela própria força dele, ele levantou-se. Mas no versículo 3 do capítulo 3 é-nos dito que levantou-se Jonas. Aqui eu pelo menos ao ler isto, entendi isto de duas maneiras. Que Jonas, pela capacidade dele, Jonas se levantou sozinho para ir fazer isto, mas que no versículo 3 do capítulo 3 dá a entender que de alguma forma ele foi motivado ou que ele foi levantado. Que levantou-se Jonas, levantaram, ou neste caso o Senhor, ao falar com ele, fez com que ele se levantasse para ir falar da palavra de Deus. E deixem-me dizer-nos que também nós muitas vezes temos e todos nós temos estes dons, temos talentos, temos também uma mensagem clara para falar, e nós fazemos como Jonas, levantamos-nos para fugir da presença do Senhor. E Jonas, quando fez isto, ele tinha um motivo, e ele explica o motivo. Ele diz que ele sabia que Deus era misericordioso, que ele era longânimo, grande em benignidade, e que se arrependia do mal. E que vemos cá a atitude dele, mais à frente, no capítulo 4, vemos que ele tinha construído uma cabana para ele sentar, e que a cabana que ele construiu foi em frente à cidade, para ver se a cidade era destruída, para ver se eles faziam alguma coisa para que Deus destruísse aquela cidade. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Ele queria a destruição deles. Não sabemos exatamente quão mal é que este povo ou estas pessoas tinham feito a ele, mas ele odiava-os ao ponto de querer a destruição de toda a cidade. E vemos que ele ficou furioso e que ele ficou enfadado, ficou irado por causa do povo se ter convertido. Infelizmente, nós muitas vezes somos assim. Deus dá-nos os dons conforme a sua vontade, dá-nos os recursos, nós temos as capacidades, temos o potencial enorme, e o que nós fazemos, simplesmente pegamos nisto e fazemos como um daqueles servos que o Senhor falou, em que ele pega no talento dele e esconde-o na terra. Não investe. Deus deu-nos também uma mensagem clara, deu-nos um ministério claro. E nós, com este ministério, com uma mensagem clara, com as capacidades, ferramentas e conhecimento e a sabedoria que o Espírito dá a cada um de nós simplesmente fazemos como Jonas, agarramos disso, guardamos, mas pagamos o bilhete do barco para ir no sentido inverso de Nínive.
Vamos ler então a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que vemos Paulo, no capítulo 12, no versículo, do verso 1 a 6, vemos os dons que nos são dados. O versículo 1 começa: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, para vocês saberem que vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Este mesmo Deus nós vemos na carta de Paulo também aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 8. Podemos abrir rapidamente. No capítulo 4 e versículo 8, é-nos dito que, mas a graça, no versículo 7, foi dada a cada um de nós, notem, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, e notem, deu dons aos homens. Deus deu-nos de facto dons, e cada um de nós é um potencial único e diferente. Eu não sou igual a cada um de vocês, nem vocês são iguais a mim. Deus fez-nos únicos e com potenciais enormes, e que nós muitas vezes, durante a nossa vida, provavelmente não vamos usar se calhar 50% dos dons que nós temos. Se calhar vamos usar se calhar 20, 25. E Deus que nos deu estes dons para o servirmos e para um propósito, para o crescimento da igreja, nós simplesmente pegamos nos nossos dons e ficam aqui guardados no bolso, fica guardado no cofre, já que são dons e isto tem grande valor, então o que é de valor, pensamos nós, é para ser guardado. Não, Deus não quer que as coisas de valor que não são para ser guardadas, são para ser usadas. Temos estas capacidades, temos tudo isto. Também temos uma mensagem clara e temos um ministério a cumprir. Nesta mesma carta aos Efésios, do versículo 4 a 9, é-nos dito que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou-nos juntamente com Cristo. Notem, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo. Notem agora, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Notem que a mensagem é clara, que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e fomos vivificados em Cristo. E que a pessoa hoje, qualquer um, é salvo pela graça de Deus. E e o meio com que é salvo é pela fé. E vemos também que isto não vem de nós não temos de fazer nada. É um dom de Deus. A nossa mensagem é clara. As nossas capacidades também estão claramente definidas. Deus deu-nos capacidades e dons a cada um de nós que nós devemos usar e deu-nos ferramentas e deu-nos os recursos necessários, deu-nos o Espírito que habita em nós, o qual também vai-nos impelir também e vai-nos constranger a nós falarmos isto, falarmos esta mensagem clara a tantos que precisam ouvir, e nós fazemos como Jonas. Pagamos ao barco, levantamos-nos, fugindo da presença do Senhor, descemos, pagamos ao barco e fugimos então para Tarsis. Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 18, ainda para reforçar mais uma vez esta mensagem e o ministério. No versículo 18 a 21 é-nos dito: tudo isto provém de Deus, notem agora, mais uma vez, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus reconciliou-nos com Ele mesmo por Jesus Cristo e deu-nos este ministério, o ministério da reconciliação. Isto é, este ministério é o quê? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, notem, a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se o próprio Deus por nós rogasse: rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Mais uma vez, como Jonas, temos uma mensagem clara, e como Jonas,
pagamos ao barco para fugir para Tarsis. Como Jonas, muitas vezes passam-se dias, e Jonas passou cerca de 3 dias até o peixe o vomitar, e ele provavelmente ainda deve ter passado mais uns dias até chegar à cidade, e muitas vezes o mesmo acontece connosco. Quantos dias é que devem passar até nós falarmos aos nossos familiares, até nós falarmos aos nossos colegas, até nós falarmos às pessoas com que interagimos esta mensagem? Uma mensagem simples. A tarefa em si é do mais simples que pode haver. Mas as consequências da tarefa serem feitas, o fruto que aí vem, é um fruto de grande valor. Porque o que nós temos de fazer, se pensarmos, não é algo muito complicado. Não temos de construir uma casa. Eu não sei construir uma casa. Se Deus pedisse-me construir uma casa, era uma tarefa difícil, porque eu tinha de estar muitos anos a aprender como fazer e muitos anos a praticar para fazer algo como deve ser. Esta mensagem não. Simplesmente temos de falar às pessoas esta mensagem da reconciliação, da necessidade que têm de Cristo. E como Jonas, nós fazemos exatamente o contrário. Pagamos a passagem para o dia, para o destino exatamente inverso. Notem que passam-se nas nossas vidas muitas vezes dias, meses e anos sem fazer isto que nos compete. E às vezes, quando nos compete, traz-nos uma grande alegria. E deve trazer uma grande alegria porque os frutos disto o valor disto é o maior valor que pode ser, que uma alma salva, e nós sabemos que na palavra de Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só uma alma salva, vejam só o quão não alegra o Senhor de uma alma salva. E se a nossa tarefa é tão simples, e nós mesmo assim demoramos muito tempo a fazer. E muitas vezes coloca-se a questão: quantas tempestades é preciso chegarem às nossas vidas? Quantos barcos precisam estar a quebrar-se? Quantos peixes precisam de apanhar ou de ter um enjoo durante 3 dias? Porque o coitado daquele peixe. Aquele peixe teve Jonas dentro da barriga dele dias inteiros. Imaginem a agonia que ele não teve durante aqueles 3 dias, ao ponto que depois, quando chegou à terra, ele vomitou literalmente Jonas. Da indigestão que Jonas o causou. E o mesmo perguntamos nós: quantos peixes se calhar têm de nos engolir e passarem um enjoo durante dias, porque nós simplesmente não nos preocupámos em fazer o que Deus simplesmente nos pediu, uma mensagem simples. Vai falar àquele povo e vais dizer isto. E o mesmo se passa à nossa volta. Parece como Jonas também, nós também só oramos nas entranhas de um peixe. Notem que quando vemos Jonas a interagir com Deus, foi dentro da barriga do peixe, no capítulo 2. E foi através da oração dele que ele depois, no fim, nos diz que aquilo que ele votou, ele iria pagar. Ou seja, se Deus o libertasse daquele tormento que era na barriga do peixe, notem que este conflito, Jonas estava a passar mal na barriga do peixe durante aqueles 3 dias, e imagino que o peixe também. E muitas vezes nós, por não fazermos a tarefa que é-nos proposta e que temos de fazer, muitas vezes fazemos os outros passar mal e nós mesmos passamos mal por não estarmos a cumprir isso. E passamos por tempestades e dores nas nossas vidas por não cumprirmos esta mensagem. Nós sabemos que as consequências e muitas vezes as dores advêm de muitas coisas que nós não controlamos. Mas isto que nós controlamos e as consequências, que é almas irem parar ao inferno porque nós não fazemos a nossa parte, vai-nos trazer mágoas e dores tremendas, desnecessárias. Parece como Jonas, só oramos de facto nas entranhas do peixe e na angústia chamamos ao Senhor. Nós temos tempos livres, temos nas férias, e mesmo temos as férias que nós temos, apesar de cada um ter a sua vida e gera a sua vida de maneira diferente, mesmo assim nós, quando temos tempo, quantos aparecem aos estudos bíblicos? Eu sei que cada um de nós tem as suas dificuldades e cada um de nós tem uma vida diferente, mas mesmo assim, quando temos a oportunidade, se calhar faltamos àquela reunião. Se calhar temos a oportunidade de ir, os jovens, à reunião de jovens e não vão. Se calhar temos a oportunidade de vir aqui ao culto ou à ceia do Senhor, levantar um pouco mais cedo. Eu, por exemplo, levanto mais 6 da manhã, mas levantar mais 9 é menos sacrifício, que eu durmo pelo menos mais umas 3 horas. E se calhar o mesmo acontece com todos que aqui estão. Levantam cedo para ir trabalhar, mas se for preciso não se levantam às 9, porque ao domingo querem dormir um pouco mais e não ir adorar o Senhor. Não irem à ceia do Senhor, juntar-nos todos aqui a louvar e a agradecer ao Senhor o que Ele fez por nós. E parece que tudo isto é um sacrifício. E parece que, como Jonas, é um sacrifício e é desgostoso. Jonas andava desgostoso
por ter de ir àquela cidade falar, por ter de ir fazer o que lhe compete. E depois, quando ele acabou o trabalho, ainda assim estava furioso e ficou sentado à frente da cidade a ver o que é que acontecia, e vemos que ainda assim, durante aquele tempo, ele andava desgostoso. Deus fez nascer uma abóbora que fez-lhe sombra, e depois da abóbora morrer, ele ainda mais desgostoso que ficou, por uma coisa de que ele não fez nada. E o mesmo parece que acontece connosco. Nós não fazemos nada e andamos aqui desgostosos. Andamos desgostosos porque devíamos ter feito o que nos compete, que nos traz frutos tremendos, que nós muitas vezes não aproveitamos e não temos, porque nós não fazemos o que o Senhor nos pede. Jonas não queria de facto ir falar àquele povo. E ele, depois de sair da cidade, como vemos, ele queria a destruição dela e ficou lá sentado à espera que ela ficasse assim. E se calhar quantos de nós não somos assim também? Se calhar não falamos aos outros porque nós não queremos saber deles. Porque nós não queremos saber se eles são salvos ou não. Se calhar as pessoas com que lidamos à nossa volta são pessoas más. O nosso patrão é mau, é ruim connosco, trata-nos mal, ou os nossos colegas tentam-nos enganar, ou quantas pessoas à nossa volta, se calhar vamos na estrada e o indivíduo da frente de repente para e nós quase que batemos no carro da frente e ficamos todos chateados com eles. E quantas vezes acontece às pessoas à nossa volta que de alguma forma nos magoam e nós ficamos irados com eles de forma desnecessária e não falamos aos outros porque não queremos. E de facto, quantas oportunidades não faltam a cada um de nós, todos os dias. Eu, pelo menos, todos os dias tenho oportunidades para falar com os meus colegas. E sempre que a oportunidade surge, vamos dar uma dica. Um outro problema de Jonas é que Jonas, além dos vários problemas que ele tinha, nós, como Jonas, somos parecidos em alguns aspectos. E como Jonas temos vários problemas. Nós somos passivos. Ou seja, Jonas só foi falar àquela cidade onde Deus foi ter com ele. Aquela cidade provavelmente já o desagradava antes. É por isso que ele diz que ele sabia que Deus era misericordioso. Ele já sabia, antes de Deus ir ter com ele, ele já sabia que aquela cidade era assim e que precisava de se converter. E notem que ele só teve uma ação quando Deus foi ter com ele. Olha, vai àquela cidade e diz isto. E como Jonas, nós somos assim, somos passivos. As pessoas estão à nossa volta, lidamos com tanta gente e à nossa volta as coisas acontecem, as pessoas sofrem consequências das más escolhas que elas têm porque não têm Cristo nas suas vidas e nós passivamente vemos as coisas acontecer e só reagimos quando a pessoa vem ter connosco pedir algum conselho. Aí nós aproveitamos. Somos reativos, muitas vezes rancorosos, frustrados por não conseguirmos fazer, olha, já passou, a pessoa foi mais uma vez e eu não falei-lhe de Cristo. Muitas vezes arrogantes como Jonas, ficamos ressentidos facilmente com qualquer coisa e em vez de sermos uma influência, somos influenciados. Começamos a ser influenciados pelos convites de colegas, se calhar a propostas para ir a algum lado ou fazer qualquer coisa que não era suposto e em vez de sermos de facto esta influência, somos influenciados. Após Jonas ficar todo ressentido, vemos Deus a dar-lhe uma grande lição, que é, tu não tens de ficar chateado nem ressentido, porque tu, neste caso ele pega na analogia da abóbora, tu não tens de ficar chateado e ressentido, porque tu não fizeste nada com a abóbora, não lhe deste. Não fizeste ela nascer, não deste crescimento, nem fizeste ela morrer. Ainda assim estás todo ressentido. E não devia eu ficar, talvez, ressentido contigo, porque naquela cidade estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão esquerda da direita e a preocupação que eu tinha de os ir salvar, achas tu que isso é justo? Notem que o livro do profeta Jonas termina só com esta pergunta. Deus a perguntar-lhe isto. Se ele não acha que Deus devia ter compaixão da cidade, assim como Jonas teve compaixão de uma abóbora que ele não fez nada por ela. E Deus criou-nos a nós e vemos que nós rebeliámos livremente contra Deus e que Deus ainda assim teve compaixão de cada um de nós. Não acham que nós, assim como Jonas teve a compaixão da abóbora, Deus também não haveria de ter compaixão com cada um de nós, pelo muito amor com que nos amou? Jonas também devia ter a mesma compaixão que Deus tinha pelo povo de Nínive. E vemos que mesmo assim não. A história termina só com esta pergunta, e é uma pergunta que fica para cada um de nós. Como é que nós vamos continuar ressentidos, ou vamos, como Deus, ter compaixão daquela cidade e falar àquela cidade? Nós também preocupamos-nos muitas vezes, e infelizmente, com
com coisas que nós pouco podemos fazer ou pouco ou nada conseguimos fazer. Um exemplo disto, eu há uns dias vi um vídeo acerca de 7 hábitos que uma pessoa proativa tem. E um dos hábitos que uma pessoa proativa tem, um exemplo que eles deram era acerca de um círculo, que era o círculo da influência. O círculo da influência era constituído por um anel de fora e um anel de dentro. O anel de fora era as preocupações que as pessoas tinham. E estas preocupações eram coisas que, por exemplo, as notícias ou uma lei que sai, coisas que nós preocupamos, de alguma forma podem afetar a nossa vida, mas que nós não temos quase nenhum controle, quase não podemos fazer nada perante isso. Por exemplo, há uns tempos no Facebook saiu, e nós sabemos que atualmente a liberalização do aborto, que a pessoa pode legalmente fazer um aborto. Uma mulher pode legalmente fazer um aborto. Isto para nós choca-nos, porque a vida humana tem valor. E há uns tempos saiu uma imagem que muitos partilharam, que é que as pessoas incomodam-se muito em matar um touro, mas quando é acerca de um aborto, já não há mal nenhum. Já é um direito que a pessoa pode exercer. E nós preocupamos-nos com isto. Nós não podemos controlar a lei do aborto. Nós não podemos ir ao governo, rasgar a lei, fazer uma nova, o aborto agora é proibido. E o mesmo não podemos fazer acerca das touradas. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, que é influenciar as pessoas, ou falar às pessoas, além de falarmos de Cristo, mostrar porque é que matar um boi por diversão e matar uma criança é errado. Porque isto nós podemos fazer. Portanto, o exemplo que eles dão deste círculo da influência é: nós preocupamos-nos mais e tentamos fazer mais pelo círculo da preocupação, pelo anel de fora, em que nós fazemos um post no Facebook com uma imagem, olha, acham que é mau matar um touro, mas matar uma criança já não, já é um direito. E nós partilhamos isto, de alguma forma não podemos fazer nada, mas em vez de preocupar-nos com o círculo da influência, que é as pessoas que estão à nossa volta e que têm esta mentalidade, nós podemos falar com essas pessoas, mostrar-lhes porque é que matar um touro ou brincar com um touro para depois o matar é errado, assim como também é errado matar uma criança, porque a vida humana tem valor e tem muito mais valor que um touro, e que nós devemos preservar os dois. E nós que podemos fazer isto, não fazemos. As pessoas que estão à nossa volta. Há tanta gente à nossa volta que também continua a achar isto, que é mau matar um touro, mas matar uma criança é um direito. E nós, temos tanta gente, pouco ou nada fazemos. Fazemos como Jonas, ficamos sentados e a ver a destruição deles. Ou até à procura da destruição deles por acharem que isto é errado. Se nós, de facto, começássemos a preocupar com as pessoas à nossa volta e a preocupar a ser uma influência, e o ser uma influência é ir de encontro com as necessidades das pessoas, preocupar em ajudá-las, o falar de Cristo. Se cada pessoa que está à nossa volta, pelo menos uma, se convertesse, já era um trabalho tremendo. E se cada um de nós que está aqui fizesse isso, se calhar num ano a igreja tinha duplicado. E nós preocupando-nos hoje, e como crentes, falamos tanto das igrejas ficarem envelhecidas e dos nossos velhos estarem a partir e não haver quem tome o seu lugar. Falamos tanto da nossa preocupação dos jovens estarem cada vez mais encaminhados para o mundo, as igrejas estarem cada vez mais vazias e sem jovens preocupados com a sua obra. E isto está a acontecer porque nós preocupamos-nos só com o círculo da preocupação, com coisas que nós não podemos fazer. Mas se calhar com os jovens que eu lido dia a dia e com jovens que já vieram à igreja e que se calhar eu posso ir falar com eles, que eu posso ter influência sobre eles, isso não faço. Como Jonas estamos todos trocados. Jonas precisava de uma mudança na vida dele. Ele precisava de ser o que Deus queria que ele fosse. Precisava de ter este ressentimento. E nós também precisamos de entender isto. Nós precisamos perceber que o que Deus quer que nós sejamos, que Deus o que tem para fazer para nós é tremendo. Porque se nós preocuparmos em de facto ser uma influência, isto vai acabar por trazer benefício para nós. Nós vamos começar a preocupar-nos em sermos melhores, vamos preocupar-nos mais em estar em comunhão com Deus, em estudar mais a sua palavra, para depois, quando interagirmos com outros, conseguimos fazer da melhor forma. Na quinta-feira, curiosamente, fui mais um colega há um grupo que foi fundado por estudantes universitários na América, porque eles tinham dificuldades em fazer apresentações, e atualmente continua a ser assim,
Este grupo foi montado, curiosamente, há 100 anos e hoje continua a ser montado. Continua a ser feito mensalmente. E este grupo foi feito para jovens que eram bons especialistas, mas eram maus a falar com pessoas, a lidar com colegas, a fazer apresentações a clientes, etc. E eu, curiosamente, enquanto estava lá, a única coisa que eu pensei foi: eu não preciso estar aqui. E sabem porquê? Porque se eu começar a estudar a Palavra de Deus, se eu começar a falar dela aos outros, e se eu começar a preocupar em ser uma influência aos outros, todos estes defeitos que eu tenho em termos de apresentação de uma mensagem ou de falar de uma mensagem simples e clara vão desaparecendo. Eles, por exemplo, falaram em temas como havia uma pessoa que, quando falava, estava a olhar só fixamente para uma pessoa e durante toda a apresentação estava só a olhar para uma pessoa. E, curiosamente, eles disseram: olha, a única coisa que tu tiveste mal foi que estavas a olhar para mim e aos outros pareciam que a mensagem não era para eles. E eu, curiosamente, isso já me aconteceu e já vi com outros jovens a acontecerem. E isto foi uma dica que lhes foi dada. E notem, só lhes foi dada esta dica porque eles preocuparam-se em falar da Palavra de Deus e preocuparam-se em que a mensagem fosse mais clara. Por isso, eu, ao ver todas as dicas que eles estavam a dar, eu percebi-me: eu não preciso disto. A única coisa que eu tenho de fazer é estudar bem a Palavra de Deus, preocupar em crescer mais a minha comunhão com Deus e falar de Cristo aos outros. Se eu começar a falar de Cristo aos outros, todas estas falhas que eu vejo eles a apontarem, eu vou apercebendo, porque as pessoas também naturalmente vão-me dando feedback, vão dizendo: olha, tens de melhorar nisto, tens de melhorar naquilo. E eu, por mim mesmo, vou crescendo. Porque esse grupo, depois, a ideia deles é a pessoa depois de um feedback e as pessoas depois, na próxima reunião, tentam fazer outra vez a apresentação, mas tendo em conta isso e acabam por fazer melhor. E comigo tem de ser o mesmo. Mas eu não preciso ir para esse grupo, simplesmente de estudar a Palavra de Deus e falar dela. E essas coisas, naturalmente, vamos aprendendo e vamos crescendo. Devemos então preocupar-nos, e para terminar, devemos ser mais preocupados e devemos ser mais ativos e mais ousados. Nestas coisas que nós podemos controlar e influenciar. Nós muitas vezes podemos não conseguir mudar as leis do nosso país, podemos não conseguir mudar uma mente de uma pessoa, e abrir a cabeça e, se for preciso, mudar ali uns parafusos e trocar, mas nós podemos influenciá-las. Podemos despoltar alguma coisa que a pessoa começa a perceber que aquilo que ela acha não é bem assim. E às vezes uma ideia diferente e uma ideia que venha do Espírito e venha da Palavra de Deus começa a despoltar a curiosidade e as pessoas começam a pensar nisto. Podem não mudar o resto da vida deles, mas nós pelo menos fizemos o nosso trabalho, que é falar de Cristo, procurar falar claramente. E uma das dicas que vos posso dar é: se vocês não conseguirem falar a mensagem, não conseguirem falar da salvação, pelo menos a uma criança de 6 anos, então uma pessoa de 20 e tal não vai perceber. E se calhar vocês também não percebem. Por isso a ideia de falarmos da salvação, falar claramente da necessidade de que a pessoa tem, quando um dia vai morrer, e quando morrer vai se encontrar com Deus, com todos os seus pecados. E que Deus, que o ama, o quer salvar. E que Deus, que é justo, tem este problema que vai ter de condená-lo. E qual é que é a solução disto? A solução disto é Cristo. Que Cristo morreu por essa pessoa, para que essa pessoa, quando morresse, independentemente da vida que tivesse, se tivesse confiado em Cristo, entrasse na presença de Deus. Nós precisamos de entender claramente a mensagem, que nós não precisamos fazer nada, e a mensagem está aqui escrita, claramente. Teve os 2 exemplos, a carta de Paulo aos Efésios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ambos no versículo 2 e versículo 5. Se lerem aquilo e entenderem bem a mensagem, conseguem falar claramente aos outros. Porque hoje as pessoas continuam a ter as mesmas necessidades. Apesar de a tecnologia estar muito avançada e cada vez mais, em termos até da comunicação social, estarmos a navegar para uns tempos mais complicados, poderia-vos falar disto, mas não, neste momento não. Cada vez mais continuamos a avançar para isto, mas as necessidades continuam a ser as mesmas. As pessoas continuam na mesma a ter medo da morte. E há tantos que não querem falar sobre isso e que nós devíamos falar sobre isso e mostrar-lhes os vários problemas e mostrar-lhes a solução que existe. E fazê-las, de facto, terem curiosidade acerca da Palavra de Deus. E o último ponto é acerca das nossas próprias vidas. Jonas provavelmente não seria uma influência. E Jonas, pelo contrário, foi sempre uma má influência. Desde que ele entrou no barco, só trouxe problemas para aquela gente. Trouxe uma tempestade, quase destruiu um barco que não era dele, apesar de ele ter pago pela viagem. Fez aqueles homens andarem aflitos,
a viagem, quase a viagem toda, fez aqueles homens ainda esforçarem-se para voltarem para trás. Notem que nós não lemos que Jonas ajudou-os a remar, pelo contrário, eles ouviram Jonas a falar, viram que Jonas disse, olha, isto está a acontecer por minha causa, e eles, está a acontecer por tua causa, então vamos pegar no remos e vamos remar para trás. Ele disse, não, vocês têm de me lançar em água, no mar, e vão ver que isto vai passar. E Jonas, enquanto esteve no barco, sempre foi o problema, nunca foi a solução. A única coisa que ele fez bem foi depois atirar-se à água, para depois o mar acalmar-se. E notem que nós, muitas vezes, como Jonas, às vezes causamos mais problemas do que a solução. E isto é por causa das nossas vidas. Nós não nos fortalecemos a nossa comunhão com Deus, nem somos um exemplo em termos de ações, e não somos um exemplo em termos da nossa linguagem, em termos das nossas palavras, e não somos proativos a falar com as pessoas e ir conforme as necessidades delas. Jonas esteve sempre a perder. Mas ele esteve sempre a perder por causa da mentalidade dele. Porque se ele tivesse uma mentalidade completamente oposta, se ele tivesse a compaixão que Deus tinha, se ele tivesse a misericórdia, a benignidade que Deus tinha, se calhar ele não andava aborrecido o tempo todo, nem andava triste ou irado com várias pessoas, mas pelo contrário, andava alegre, como nós devemos andar alegres, porque o amor de Cristo nos constrange, e andava de facto a fazer a sua necessidade. Podemos não conseguir criar, mudar leis, mudar pensamentos, podemos não conseguir, por exemplo, criar postos de trabalho, podemos não conseguir criar fundações, mas há coisas que nós podemos fazer, podemos contribuir, podemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta e as necessidades delas. E terminando com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e versículo 7, cada um de nós e cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Façamos o que Paulo diz aqui e cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá e ao que dá com alegria. E ao contrário, em vez de fazermos como Jonas e estarmos a pagar para ir de barco, o sentido oposto onde devíamos fazer, pelo contrário, gastemos esse dinheiro, ou o que for, aos nossos recursos, ou usemos os nossos dons e a capacidade, e falemos desta mensagem não com tristeza ou por necessidade nossa, mas sim com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Isto está de acordo com o espírito com que toda a reunião, todo o culto se passou, relativamente à necessidade e à importância de falarmos de Cristo aos outros. O apóstolo Paulo dizia, está-me imposta esta obrigação e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Mas alguns de nós parece que não percebemos isto. E então estamos a caminhar em sentido oposto. E também todos nós, isto não vou agora dar a pregar de novo, como o Dário já pregou, mas todos nós andamos a pagar para irmos em sentido contrário. Quando eu vejo um indivíduo a gastar dinheiro para certas coisas, ele está a pagar aquele dinheiro, está a pagar a viagem para ir em sentido contrário. Vocês estão a usar o dinheiro para quê? Um dia vamos ter que dar contas a Deus do dinheiro que temos. Como é que o investimos? Ou melhor, como é que o desperdiçamos? Como é que o usamos? E quem diz o dinheiro não é só o dinheiro. Eu tenho 24 horas por dia, o que é que eu faço com essas 24 horas? Tanta coisa que podia ser dita ao longo desta linha, mas o que eu vos quero dizer é que é muito fácil criticarmos Jonas e nós próprios estarmos a gastar dinheiro para ir em sentido contrário. Ou seja, estamos a usar o dinheiro que temos, não em prol da vontade de Deus, mas exatamente ao contrário. Para irmos tomar uma soneca. E Paulo diz, desperta o tu que dormes. Bem, estejam descansados que eu não vou continuar. Mas isto foi muito relevante da parte do Dário, muito relevante, muito oportuno. Que Deus nos ajude. É um privilégio. Estamos a roubar a nós próprios. Alegria, paz, a satisfação de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude. Eu estou a dizer isto, mas eu compreendo-vos. Porque eu sou da mesma massa que vocês e que Deus me ajude. E a vocês também. Mas acho que o Senhor merece. E estas coisas estão na Bíblia para nos alertar. Dizer assim, olha, tem cuidado, porque tu se calhar vais fazer o mesmo. Não faças. Olha, eu deixei cá isto escrito que é para tu tomares atenção.
Epá, e à nossa volta estão pessoas a morrer, a ir para o inferno. E nós? Estamos indiferentes? Se calhar, por outras palavras, estamos a fazer como Jonas, não é? Olha, eles que morram. É isso? Não é isso. Temos a mensagem da reconciliação, o Evangelho da Graça, que revela misericórdia e graça para um mundo perdido, que foi o que nós também recebemos. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos terminar o culto com oração. Eu vou pedir ao Miguel lá atrás. Miguel, eu vejo que o Miguel anda com o braço ao peito. O que é que se passa, Miguel? Tiveste aí um problemazito aí na mão. Sim, senhores. Eu espero que... Bem, fica assim. Ia-te pôr aí já na coisa, mas depois é complicado. Vamos orar e o Miguel vai orar ao Senhor. Graças estamos, Senhor, por mais este dia. Obrigado, primeiro que tudo, pela salvação. Obrigado por nos tocares ao coração e por as pessoas da nossa vida para nos falassem da mensagem. Amém. E que nos possas também ajudar a nós na nossa fraqueza. Muitas vezes fraquejamos na nossa missão de espalhar o Evangelho. E que tu nos perdoes por falharmos nesse aspecto, mas também que nos ajudes e nos dês capacidade e sabedoria para falar aos outros, tendo esta maravilhosa notícia que é a salvação, e ficamos livres da condenação eterna. Dirige-nos do resto deste dia, nesta semana, tu pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essas dias melhoras. O culto está terminado.